Meus irmãos, hoje nós continuaremos meditando no livro de Malaquias, e hoje será no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9, e o tema do nosso sermão nesta manhã será: o que Deus requer de nós? Malaquias, capítulo 2, versículos 1 a 9, com o tema: o que Deus requer de nós. Semana passada nós vimos no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 13, que como que nós estávamos adorando, ou melhor, como nós estávamos cultuando ao Deus que nos ama, aquele que ama a sua criação. E hoje nós iremos ver o que Deus requer de nós. Hoje, por meio desse texto, Deus nos convida a examinar o nosso coração diante da sua palavra. Em Malaquias capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9, Deus fala diretamente aos sacerdotes. Assim como ele já havia iniciado, falando diretamente aos sacerdotes no versículo 6 do capítulo 1. Sacerdotes são os líderes espirituais da igreja. Ou melhor, nos nossos dias são aqueles que lideram a igreja, são os pastores, são os presbíteros, são os diáconos. Mas no livro de Malaquias, esses sacerdotes haviam negligenciado o culto ao Senhor, corrompendo a instrução e desprezando a aliança do Senhor. Esse texto traz ensinos tanto para os líderes da igreja, como também para todos os membros, ou seja, para todos que compõem o corpo de Cristo, pois revela o que Deus requer de todos nós. Revela o que Deus requer de todos nós que fazemos parte da aliança do Senhor. Por isso que o tema do sermão desta manhã é o que Deus requer de nós. Vamos à leitura do texto. Malaquias capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: E agora, sacerdotes, esse mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição, e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esses estercos. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse, e de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios dos sacerdotes devem aguardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Vamos à leitura, vamos à oração. Pai amado e eterno Deus, Tua palavra foi lida neste momento. Pedimos ao Senhor que o Senhor neste momento nos conceda iluminação e discernimento para podermos compreender os ensinos da Tua palavra nesta manhã. Ajude-nos a aplicar também esses ensinos em nossas vidas. Ajude-me, Senhor, a transmitir a Tua palavra de forma fiel, com ousadia. De uma forma, Senhor, onde os meus irmãos não se sintam ofendidos, mas se sintam instruídos e orientados, não por mim, mas pela Tua palavra. Que neste momento, Senhor, eu possa ser o ministro da Tua palavra, que leve a Tua igreja ao entendimento do que é ser um sacerdote, do qual que é a obrigação de um líder, e qual que é a obrigação de cada um de nós que compomos um corpo de Cristo, que somos membros desta igreja. Seja comigo neste momento, seja com os meus irmãos, pois, Senhor, como nós cantamos e oramos no decorrer da liturgia, este culto é para o Senhor e não para nós. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus.
Amém. E graças te damos. O texto apresenta 3 verdades que respondem à pergunta tema do nosso sermão. A primeira resposta se encontra do versículo 1 até o versículo 3, que é: Deus quer que nós honremos o seu nome. Lembre-se que a pergunta é o que Deus requer de nós. E o que Ele quer deste versículo 1 ao versículo 3 é que nós honremos o seu nome. E como Deus quer que honremos o seu nome? Glorificando o nome dEle. Pois no texto, quando fala honrar o nome do Senhor, na verdade, na língua original, está tratando de glorificar ao nome do Senhor. Então nós honramos o nome do Senhor quando nós o glorificamos. Veja, o texto diz: e agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já amaldiçoei porque vocês não se importaram com a aliança devida, não se importaram com a honra devida do meu nome. E eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais, sacrificados nas suas festas. E vocês serão levados embora com esses estercos. Após Deus, por meio de Malaquias, exortar o povo de Israel pela forma como eles estavam cultuando ao Senhor, Deus continua essa exortação direcionada aos sacerdotes. Como eu disse, essa exortação se iniciou do versículo 6 até o versículo 9 do capítulo 2, em que Deus diz que a culpa do povo não estar prestando um culto que honre, que glorifique o nome do Senhor, é dos sacerdotes. Ou seja, se nos dias de hoje nós temos cultos que não glorificam e não exaltam o nome do Senhor, a culpa é dos líderes. Aí os líderes podem pensar: não, meu irmão, eu faço a minha parte, ok, mas como que essa parte está sendo feita? Está falando da palavra do Senhor? Está ensinando que o culto deve ser voltado para Deus e não para o próprio homem? Os cânticos que estão sendo entoados são cânticos que adoram e exaltam o nome do Senhor? Ou são cânticos que massageiam e trabalham o ego do homem, que trabalham o coração do homem? Como que os líderes estão conduzindo o culto ao Senhor? A culpa é dos líderes, porque eles estavam corrompendo o culto ao Senhor, assim como os sacerdotes estavam corrompendo o culto ao Senhor. Pois veja, Deus diz: se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Ou seja, o Senhor está dizendo que os sacerdotes não estavam ensinando o povo a cultuá-lo devidamente. Que os sacerdotes estavam aceitando tudo e qualquer tipo de entrega para ser feitos os sacrifícios. Como nós vimos no sermão anterior, vai tratar de animais coxos, de animais cegos, de comidas podres, cereais podres, estavam sendo entregues ao Senhor durante o culto. E os sacerdotes estavam permitindo isso. Os sacerdotes não estavam corrigindo o povo, não estavam ensinando o povo que o que eles devem dar ao Senhor é o melhor. Porque o Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso. Os sacerdotes não estavam ensinando o povo a glorificar o nome do Senhor. Eles não estavam ensinando o povo que Deus merece o melhor de nós. Porque Deus é o ser mais importante de nossas vidas. Prestar culto ao Senhor de qualquer jeito é agir com descaso, é agir com desleixo. Prestar culto ao Senhor enquanto o sacerdote estava falando e eles não se atentavam ao que o sacerdote estava falando, é falta de compromisso. E o erro maior é dos sacerdotes, porque eles viam e não corrigiam. Para eles tanto faz, tanto fez. Como eu disse no sermão passado, isso era um declínio espiritual na vida daquele povo. E não é diferente dos nossos dias. Os nossos dias, o que mais temos visto é declínio espiritual. Só para os irmãos refletirem comigo. Quantas vezes nossa igreja tem se reunido para orar? Somente na Semana Mundial de Oração de janeiro.
Se convidamos para participar das programações, é tanto compromisso e tanto empecilho que surge. Se convidamos para participar dos PGs, são poucos que vão. Compromisso. E quando o líder cobra, o líder é chato. Quando o líder exorta, o líder é chato. O líder incomoda. O líder, quando cobra, o líder está sendo ferrenho. Mas não enxergam que o líder está fazendo é preservar os princípios bíblicos, os princípios do Senhor, por meio do ensino da verdade. As palavras que Deus mostra, que Deus diz, mostram claramente que Deus está ofendido porque o seu nome, que é santo, que é glorioso e que é majestoso, está sendo tratado com desonra por aqueles que deveriam reverenciá-lo. Ou seja, os líderes deveriam reverenciar o nome do Senhor e conduzir o povo também a reverenciar o nome do Senhor. Só que o povo se acomodou. Não é diferente dos nossos dias. O povo das nossas igrejas, das igrejas dos dias de hoje, estão acomodados. Basta vir à igreja, papel cumprido, vou para casa. Não se dispõem, não reverenciam ao Senhor. Os sacerdotes deveriam ensinar o povo a honrar, a glorificar o nome de Deus, prestando culto com coração tomado de temor e de obediência ao Senhor. Pois como Deus mesmo diz no versículo 14, maldito seja o enganador. Quem é o enganador? O enganador são os que se comprometem em obedecer e a cumprir os seus deveres com Deus, mas não obedecem e nem cumprem seus deveres. Por isso eles são malditos. Por isso que sobre eles Deus fala que viria a maldição e Deus lançou maldição, porque Deus fala que eles não estavam conduzindo, não estavam ensinando o povo. E o fim deles é receber o castigo divino. E qual que é esse castigo divino? Condenação. Condenação. E assim, o que aconteceria com eles? Seriam destruídos. Esse deve ser o fim dos líderes das muitas igrejas dos nossos dias. Líderes que brincam com a fé das pessoas, usam a palavra de Deus para benefício próprio. Líderes que fazem culto para agradar aos homens com palavras motivacionais, ao invés de glorificar o nome de Deus. E o pior é que tem pessoas, membros de igreja, que gostam e defendem esses tipos de líderes. E com isso, a nossa igreja, a igreja de Cristo, que é constituída por pessoas, está em constante declínio, está constantemente se afastando mais e mais do Senhor, porque estão preferindo valorizar mais ao homem do que valorizar a verdade do Senhor. Estão preferindo valorizar mais ao homem do que valorizar a palavra de Deus. O que nós mais temos nos dias de hoje são líderes que pregam a palavra com erros teológicos e ainda dizem que estão certos. O que nós mais temos nos dias de hoje são líderes que conduzem as igrejas de forma negligente. Por isso, meus irmãos, valorizem os líderes de sua igreja que ainda se mantêm firmes nos princípios e na verdade de Cristo. Ao invés de criticá-los porque não permite que toquem cânticos com erros teológicos, cânticos que falam o nosso coração, nossa, como eu me sinto bem quando eu ouço aquele cântico, mas quando nós vamos ver profundamente este cântico não tem nada a ver com a palavra. Orem pelos líderes que valorizam, pelos líderes de sua igreja, ou das igrejas que se mantêm firmes nos princípios bíblicos e na verdade do Senhor, que não permitem que os costumes do mundo entrem na igreja, que não permite que entretenimento nos cultos tirem a atenção da centralidade da palavra de Deus, por exemplo, como teatro, grupo de danças. Já fui questionado por que nós não colocamos um grupo de danças na igreja. Simplesmente eu respondi, porque a centralidade do culto não é o grupo de dança. A centralidade do culto é Deus. A centralidade do culto é a palavra de Deus. A centralidade do culto é Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos buscar a manter a nossa atenção. Não devemos vir à igreja porque nós estamos esperando ser agradados.
Não devemos vir à igreja porque nós esperamos ver um grupo de danças fazendo um monte de coreografias e dizer que está louvando o nome de Deus. O líder que não permite essas coisas, ele é atacado. O líder que não permite essas coisas, ele é afrontado. Porque ele não permite grupos de teatro, não permite grupo de danças, pois no fim, muitos só vêm à igreja para verem essas coisas porque acham lindo. É maravilhoso. Ao invés de virem para prestar atenção na palavra de Deus e serem confrontados com os seus pecados e enxergarem o quanto que são falhos diante do Senhor. Líderes que não se permitem serem manipulados para agradar as pessoas, pois como disse no sermão passado, meus irmãos, o culto deve ser prestado com temor e reverência, como nós vimos em Hebreus capítulo 12, versículo 28. O culto deve ser prestado com racionalidade, ou seja, com sinceridade, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1. Por isso, orem pela vida dos seus líderes e que se mantêm firmes no ensino da verdade e que preservam o culto como o momento onde todo o povo se reúne para glorificar a Deus, o nome de Deus. Honrar o nome do Senhor nos cultos é muito mais do que um grupo de dança, é muito mais do que um grupo de teatro, é muito mais do que sair rodopiando pelo meio da igreja. Pois cultuar, glorificar o nome do Senhor é viver de forma que o nosso coração e palavras e ações expressem que Ele é o nosso Senhor glorioso e que o seu senhorio está sobre nossas vidas. E assim, nós podemos prestar um culto que glorifique o nome de Deus, como Jesus Cristo. Jesus Cristo é o exemplo de como glorificar a Deus, pois Jesus Cristo glorificou o nome de Deus sendo obediente e cumprindo o que Deus lhe confiou. Jesus Cristo é o exemplo de líder a qual nós, líderes, devemos imitar. Jesus Cristo é o exemplo de líder a qual nós devemos olhar para ele e reconhecer quando nós estamos tendo líderes que realmente estão conduzindo a igreja do Senhor de forma verdadeira. Pois Jesus Cristo nos ensina que devemos honrar, glorificar o nome de Deus com temor e reverência, como nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Por isso, meus irmãos, não se deixem corromper pela falsa instrução. Não permitam que o culto ao Senhor seja corrompido por líderes que não se importam com a verdade. Acredito que muitos aqui já ouviram aquele ditado, calma aí, gente, que eu vou lembrar, falhou aqui. Não importa a quantidade, o melhor é a qualidade. Não importa a quantidade, o melhor é a qualidade. Ou seja, meus irmãos, o culto verdadeiro ao Senhor não é aquele culto que é esbarrofado de pessoas saindo pelas portas, onde tem que ter 4 ou 5 ar-condicionados ligados dentro de um templo para poder estar confortando a todos. Não, o culto verdadeiro ao Senhor, muitas vezes, pode ser um pequeno grupo de pessoas, porém onde um coração está ouvindo a verdade e está retribuindo ao Senhor, engrandecendo ao Senhor com um coração verdadeiro, cheio do Espírito Santo, com um coração que está reconhecendo as suas falhas, reconhecendo os seus pecados. Ou seja, não é a quantidade de pessoas que vai promover o verdadeiro culto ao Senhor, mas sim a sinceridade que há no coração. E isso parte de quem? De Deus, para nós. E o que nós devemos fazer? Retribuir ao Senhor. Retribuir ao Senhor. Não importa, não adianta termos uma igreja lotada com 100, 300, 900 pessoas, se o líder não conduz a igreja da forma correta como Deus requer na sua palavra. Aceitando todo e qualquer tipo de forma de adoração que não condiz com a palavra do Senhor. Ensinos que distorcem as escrituras somente para favorecer ao homem, para aglomerar pessoas, montoeiras de pessoas dentro da igreja. Os ensinos devem ser fiéis às escrituras.
ensinos que confrontem o nosso coração, que confrontem o nosso caráter, que confrontem a nossa personalidade, que confrontem a nós e que nos façam enxergar as nossas atitudes. Se elas são verdadeiras ou se são falsas diante do Senhor. Esses são os líderes que nós devemos orar e agradecer a Deus pela vida deles. Não os líderes, como diz as crianças por aí, os líderes Nutella. Devemos orar pela vida desses líderes, porque são eles que são atacados constantemente por todos esses que não se importam com o verdadeiro culto ao Senhor. Após mostrar que Deus quer que honremos a Ele, glorificando o seu nome, Deus mostra que Ele quer que preservemos a sua aliança, como podemos ver no versículo de 4 a 7. E como que nós iremos preservar a aliança do Senhor? Temendo o seu nome, se atentando à sua verdadeira instrução e não se afastando para a falsa justiça, se caminhando em direção à falsa instrução. Deus continua a mensagem dizendo: minha aliança com ele foi de vida e de paz. E foi isso que eu lhe dei, para que me tremesse, e de fato ele tremeu, ele me temeu e tremeu por causa do seu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e nele não tinha nenhuma injustiça. E nem em seus lábios foi encontrado a injustiça. Ele andou comigo em paz e em retidão e afastou muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e de sua boca todos devem buscar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor. Deus mostra que a aliança com Levi representava o chamado sacerdotal. E o sacerdote ele tinha que ensinar a palavra de Deus, conduzir os cultos, oferecendo os sacrifícios e liderar o povo com justiça e temor. E os primeiros levitas foram fiéis ao Senhor. Eles conduziram o povo de Deus sendo fiéis na palavra, ensinando, exortando, oferecendo sacrifícios verdadeiros com o melhor para Deus, mas os sacerdotes dos dias de Malaquias haviam quebrado esta aliança, corrompendo o culto ao Senhor e assim não preservando a aliança de Deus com o seu povo. Não estavam valorizando nem glorificando o seu nome por meio da aliança de Deus. Levi preservou a aliança do Senhor, ensinando o povo a temer, pois o temor é o segredo para que o povo conseguisse preservar a aliança do Senhor, como fala no Salmo 25, versículo 14. Ele preservou a aliança do Senhor, ensinando o povo a guardar a palavra do Senhor com fidelidade. Como Jesus Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 23, ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Se os nossos líderes não nos instruem a guardar a palavra do Senhor, que líderes estamos seguindo? Se os nossos líderes estão constantemente, somente nas redes sociais, fazendo debates, discutindo assuntos polêmicos, mas não se importam em visitar o membro da igreja a qual ele lidera, não se importam em orar pelo membro da igreja que ele lidera, não se importam em ensinar a palavra para o membro da igreja que ele lidera, que líder que este homem está sendo. E o mais interessante é que as pessoas param as suas vidas para sentar diante da TV, do computador, do celular, o que seja, para ficar apreciando os debates, mas também não se importam em procurar aprender a palavra do Senhor pela leitura. Não se importam, não se incomodam, porque o que está acontecendo é: o líder da minha igreja está se tornando famoso, o líder da minha igreja tem potencial. Sim, ele tem potencial para ser um coach com palavras motivadoras, mas não está instruindo o povo na palavra de Deus. Então ele não está sendo um líder. Que potencial que ele está tendo? Como que ele está tratando o coração da igreja?
Como que ele está tratando o coração das pessoas da igreja? Será que ele está acompanhando o povo da igreja, as pessoas da igreja que estão em constante sofrimento? Aqueles que estão enfermos, que estão com parentes internados, aqueles que estão de luto? Ele está acompanhando? Ou está mais preocupado em ficar gravando vídeos para poder ficar falando palavras que agradam o coração do homem? Que líder que nós estamos seguindo? Os líderes das igrejas dos nossos dias devem preservar a aliança do Senhor, ensinando o povo a temer ao Senhor, ao invés de ensinar e a dar ordens para Deus. Por exemplo, igrejas que o pastor vive gritando do púlpito: determina, diga para Deus que você não aceita. Quem somos nós para dar ordens a Deus? Quem somos nós para requerer as coisas de Deus que nem a nós pertencem? Como nós vimos em Deuteronômio capítulo 10, versículo 14, todas as coisas pertencem ao Senhor. Quer ver um cântico com um erro teológico? Restitui. Quero de volta o que é meu, 7 vezes mais. O que nós temos para Deus restituir 7 vezes mais? Nada. Não temos nada. Porque tudo pertence a Deus. Tudo foi criado por Ele. E tudo é dele. Temos muitos cânticos que são totalmente controversos da palavra do Senhor. E o pior, líderes estão permitindo que esses cânticos entrem nas igrejas. Eles não estão ensinando o povo o que eles devem guardar a sua fidelidade ao Senhor. Os líderes devem afastar o povo da iniquidade, ao invés de enviá-los à condenação. E como que eles devem fazer isso? Tendo uma vida de piedade, uma vida de testemunho do poder do Evangelho. Algo que não encontramos em alguns líderes das igrejas dos nossos dias, pois o que vemos são escândalos em cima de escândalos. E o interessante é que ainda tem pessoas que tentam justificar os erros deles. Não, porque todo ser humano é falho. Todo ser humano é pecador. Sim, verdade. Todo ser humano é falho. Todo ser humano é pecador. Mas o líder que estuda a palavra do Senhor, ele deve se aprofundar ainda mais, para manter o seu coração ainda mais afastado das cobiças do mundo, para que assim também conduza o povo de Deus a manter-se longe da cobiça do mundo. Porque se um líder conduz a igreja de forma negligente, ele está enviando aquele povo à condenação. Os líderes dos nossos dias devem preservar a aliança de Deus conosco, porque ela é feita por meio do sangue de Jesus Cristo. Como nós podemos ver em Hebreus capítulo 8, versículo 6, que nos lembra que Cristo é o mediador da aliança. Ele é o mediador superior. Preservar essa aliança significa viver como povo redimido, povo separado, povo que anda com Deus. Os líderes devem conduzir o povo a andar com Deus. Mas como que nós, como membros de uma igreja, enxergamos estas coisas? Será que nós estamos também deixando ser levados por esses líderes? Ou será que nós estamos atacando, confrontando ou discordando dos líderes que ainda são firmes no ensino e preservam a palavra de Deus, que preservam o culto ao Senhor? Que tipo de membros nós estamos sendo? Por isso que o tema do sermão é o que Deus requer de nós. Deus requer que os líderes conduzam a igreja com sabedoria, com firmeza, com misericórdia, com amor, com piedade, preservando o culto, preservando o nome do Senhor. Mas e nós? Como que nós recebemos isso? Muitas vezes nós recebemos isso da seguinte forma: o nosso pastor, ele é muito duro. Ou o nosso pastor só fala de Bíblia. Ou o nosso pastor quer que as coisas sejam do jeito dele. O pastor está errado a partir do momento que ele quer as coisas do jeito dele, se ele não está mostrando de acordo com a palavra. Mas se ele está mostrando na Bíblia que este é o método mais correto de seguir, então louvemos a vida dele.
Não somente dele, os presbíteros e os diáconos também que se dispõem a servir ao Senhor e preservam isso. Preservam a integridade do culto ao Senhor. Preservam a vida de adoração ao Senhor. Por isso, orem pela vida dos seus líderes que enfrentam grandes batalhas e ataques, porque eles têm sido firmes em preservar a aliança do Senhor, em buscar e ensinar a cultuar a Deus com fidelidade. Orem pela vida deles. O que nós mais vemos nos dias de hoje são vários tipos de líderes que falam um monte de besteira nas redes sociais, que falam um monte de besteira na internet, e tem um monte de seguidores. Agora, aqueles que se colocam para falar da verdade, para falar que o culto é voltado para Deus, para falar que o nosso coração tem que ser grato ao Senhor, esses têm um número pequeno de seguidores. Sabe por quê? Porque eles não agradam o ego das pessoas. Por isso que nós devemos orar por eles, para que Deus continue os fortalecendo nesta importante missão e nesse importante trabalho, que é levar a igreja do Senhor, conduzir a igreja do Senhor de acordo com a vontade de Deus. Após ensinar que Deus quer que preservemos sua aliança, Deus, por meio de Malaquias, ensina que Ele não quer que desviemos da sua instrução. Ou seja, dos versículos 8 a 9, Deus diz: mas vocês se desviaram do caminho e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida que vocês não guardaram os meus caminhos e mostraram serem parciais na aplicação da lei. Essa é uma acusação muito séria. É Deus que está acusando. É Deus quem está falando por meio de Malaquias. O que ele está dizendo é que os sacerdotes, ao invés de guiar, estavam levando o povo a tropeçar. Por exemplo, na adoração. Por exemplo, nos seus deveres como cristãos, que é o que acontece nos nossos dias. As palavras dos sacerdotes não eram fiéis à lei de Deus. Eles estavam sendo totalmente parciais, distorcendo o ensino por conveniência. Tem um ditado que muitos dizem, ontem mesmo eu ouvi esse ditado: nem Cristo agradou a todos, né? Então você não vai agradar a todo mundo. Sabe por que um líder não agrada a todo mundo? Porque ele não age com parcialidade. Ele não vai falar palavras bonitas para um e falar palavras duras para o outro. Ele vai falar aquilo que cada um merece ouvir, dentro da palavra do Senhor. O culto prestado a Deus não tem parcialidade. Não é voltado para o homem. Onde em momentos vai falar coisas que enaltecem e exaltam o nome de Deus, mas a maioria das vezes vai falar as coisas que agradam o ser humano. Não existe parcialidade para Deus. O líder que age assim, ele age por conveniência, porque ele não quer ficar mal com ninguém. Se o irmão está errando em uma área e o líder corrige, aquele irmão vai ficar com raiva do irmão, porque o irmão está chamando a atenção dele. Se o irmão está fazendo descaso com o culto do Senhor, comparecendo no culto somente quando está escalado, seja para dar aula, seja na diaconia, seja nas mídias, no que for, e o líder chamar a atenção dele, aquele irmão vai ficar com raiva do líder. Porque o líder está preservando o culto. Está ensinando que antes de se preocupar em trabalhar nas coisas daquela igreja, ele deve se preocupar em cultuar ao nome do Senhor. A nossa responsabilidade é glorificar ao nome do Senhor. A nossa responsabilidade é servir ao Senhor com dignidade. É buscar dar o nosso melhor para Deus. Mas o que nós temos dado para Deus? O que os nossos líderes têm instruído a nós a dar para Deus? É o melhor ou as sobras? É o melhor ou é o resto? Se um líder hoje fala de dízimo na igreja, sai de lá apedrejado. Sabe por quê? Porque atacou o coração da pessoa.
O coração da pessoa está no dinheiro. Ela tem tudo do bom e do melhor dentro da sua casa, mas ainda quer mais e mais. E não se atenta para a casa do Senhor. Se falar de dízimo, ele é atacado. Ele é questionado. Ele é criticado. Falam dele pelas costas. Sendo que deveria orar por eles, por esses líderes, porque eles se mantêm fiel de como o culto e a vida da igreja deve ser conduzida. Os líderes dos nossos dias têm levado muitos ao tropeço, pois não ensinam que a obra redentora de Jesus Cristo é para salvar as pessoas. Pelo contrário, eles ensinam tudo o que a palavra de Deus contradiz. Eles apresentam ensinos que relativizam o pecado do ser humano, apresentam ensinos que vitimizam o ser humano, ao invés de mostrar o quanto o ser humano é pecador e precisa de Deus. Eles ensinam que Deus precisa do homem, ou melhor, eles dizem que Deus não precisa do homem, que não precisa que o homem faça nada, pois o que Deus quer é o coração do homem. Ok, certo. Se Deus quer somente o coração do homem, eu faço a seguinte pergunta: qual coração você está dando para Deus? Um coração obediente ou um coração mentiroso? Um coração obediente ou um coração hipócrita que segue as falas mundanas? Um coração que se preocupa em agradar o seu próprio ego, que se preocupa de agradar o seu interior? Que coração você está dando para Deus? Se Deus quer somente o coração do homem, que coração estamos dando para Deus? Um coração que busca aprender a verdade, guardar a palavra de Deus? Um coração que busca adorar a Deus com gratidão? Ou um coração que busca a Deus somente para benefício próprio? Qual coração estamos dando para Deus? Os que os líderes devem ensinar é a verdadeira instrução do Senhor, pois a verdadeira instrução faz o povo andar firmes na palavra do Senhor, pois ele ensina, repreende, pois a instrução do Senhor ensina, repreende, corrige e educa. Como nós podemos ver em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Devemos andar firmados na instrução do Senhor para sermos perfeitamente habilitados para toda boa obra, como nós podemos ver em Timóteo capítulo 2, versículo 17. Esse é o dever dos líderes, é ensinar o povo a andar na instrução do Senhor. Mas não é isso que nós temos visto. E por incrível que pareça, quer dizer, não é mais incrível porque já virou comum na nossa vida. Tem muitas pessoas que saem das igrejas que realmente pregam a verdade para poder seguir as igrejas que não pregam a verdade. Seguir as igrejas não. Seguir os líderes, os pastores que não estão compromissados com a verdade do Senhor. Os líderes devem pregar o evangelho com fidelidade, como nós podemos ver em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, que manda pregar a palavra de Deus. Eles devem ensinar que devemos nos atentar à doutrina bíblica e assim não sermos enganados pelos falsos ensinos. Mas as igrejas dos dias de hoje, os líderes das igrejas dos dias de hoje, não orientam os membros a lerem as Escrituras. Não orientam os membros a orar. Não orienta os membros a se atentarem à palavra do Senhor. O que mais vemos hoje em dia é líderes falando assim: olha, esses dias eu estava ali navegando pela internet e vi uma pregação do pastor Augusto Nicodemos. Acessa lá e você vai ver o que ele fala. Ou eu vi uma pregação do reverendo Arival Dias. Acessa lá e veja o que ele fala. Ou vi a pregação de outro pastor e ele fala que nós devemos ser a peça mais importante do culto ao Senhor. Tem certeza, pastor? Tenho. Acessa lá e veja o que ele fala. Orientar o povo de Deus ao verdadeiro culto é sentar com eles, abrir a palavra, ler a palavra, instruí-los por meio da palavra. Essa é a verdadeira forma de instruir o povo de Deus. Mas, infelizmente, não é isso que o povo quer. O que as pessoas mais procuram nas igrejas não é a palavra de Deus. O que elas mais procuram é um momento onde elas vão se acalmar o seu coração. É o que nós temos visto nos dias de hoje.
Eu sei que muitos podem estar pensando, o Célio está falando besteira. Não é isso que eu tenho visto. Se não é isso que tem visto, então eu convido a sentar e assista uma pregação de uma igreja que não está centralizada na palavra de Deus. São muitas. Ou pode falar, o Célio é muito duro. O Célio está falando exageradamente. Pegue algumas pregações e vejam como que eles tratam Jesus Cristo. Tem muitos hoje em dia que falam, em vez de falar que Deus é o nosso Salvador, que Deus traz a salvação, que você deve orar para Deus, eles falam assim, quando você estiver orando, clame para o cara lá do alto. Falta de reverência diante do Senhor. O que nós mais temos nos dias de hoje são pessoas que se dizem ser líderes, que se dizem ser teólogos e que vão para a internet para atacar as outras igrejas, para atacar outros pastores. E sabe o que é mais interessante? Tem cristãos que aplaudem essas coisas. Isso que é vergonhoso. O líder, ele distorce a verdade e junto com ele leva muitas pessoas, porque muitas pessoas têm a preguiça de abrir a palavra do Senhor e lê-la para poder estarem orientados por meio de Deus e identificarem quando aquele líder está errando. É muito mais fácil pegar a pregação de um outro pastor para criticar aquele líder. É muito mais fácil pegar a pregação de um outro pastor para poder falar que aquele líder está errando, mas mal sabe eles que aquele líder que aquele pastor que está sendo ouvido está errando mais do que aquele que está sendo firme na palavra do Senhor, que está instruindo o povo na verdadeira instrução do Senhor. Os líderes das igrejas dos nossos dias deveriam ensinar que Jesus Cristo é aquele que nunca desviou a verdade, a verdadeira instrução. Eles deveriam ensinar que o povo de Deus deve ser liderado por eles também, sendo fiéis também à instrução do Senhor, à verdadeira instrução do Senhor. Ou seja, os líderes não devem se desviar da instrução do Senhor e nem devem desviar os membros da instrução do Senhor, porque se desviam os membros da instrução do Senhor, eles estão levando essas pessoas a tropeçarem. Oremos por nossos líderes para que eles mantenham o compromisso de instruir o povo de Deus na verdadeira instrução do Senhor. Oremos para que eles mantenham esse compromisso de instruir na verdade, de instruir o povo de Deus a seguir a Cristo, pois Ele é a palavra viva de Deus em nossas vidas. Não é o achismo, não é a filosofia humana, não é as palavras da sociedade, mas sim a palavra de Cristo. O culto deve ser prestado, o nome de Deus deve ser glorificado, de acordo com as instruções da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, o que Deus requer de nós? Deus requer que nós honremos o nome dele com temor e santidade. Deus requer que nós preservemos a sua aliança com fidelidade e com retidão. Deus requer que nós não nos desviemos da sua instrução, que é pura e que nos proporciona uma vida piedosa. Tudo que nós aprendemos hoje foram exigidos dos sacerdotes no Antigo Testamento, ou seja, dos líderes do povo de Deus. Mas tudo isso que nós aprendemos hoje se aplica aos líderes das igrejas atuais, mas também se aplica a nós como povo da igreja de Deus. Se aplica a todos nós que fazemos parte da aliança de Deus por meio de Jesus Cristo. Se aplica a todos nós, porque todos nós hoje exercemos a função de sacerdotes. Como nós podemos ver em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Portanto, examine sua vida. Você tem glorificado o nome do Senhor? Você tem vivido com fidelidade a aliança que Deus fez com você? Você tem permanecido firme na instrução do Senhor? Você tem orado pelos líderes que conduzem a nossa igreja?
Se nós temos falhas, e com certeza nós temos, então que nós viemos reconhecer as nossas falhas e nos voltar para Cristo. Pois Ele é o sumo sacerdote perfeito, porque Ele honrou o nome do Pai quando guardou a aliança e viveu e ensinou a perfeita justiça de Deus. Ele é o exemplo de cultuar a Deus, de glorificar o nome de Deus. Sabe por quê? Porque Cristo não ofertou qualquer coisa para Deus. Cristo ofertou Ele mesmo. Cristo ofertou a própria vida dele em favor de cada um de nós, para que cada um de nós hoje pudéssemos também glorificar o nome do Senhor por meio das nossas vidas. Portanto, honremos ao Senhor, prestemos culto ao Senhor dentro da igreja, em nossas casas, e nos nossos relacionamentos, que o nosso culto na igreja não seja um momento passageiro, mas seja um momento edificante. Mesmo que sejam mensagens duras, porque o Evangelho é uma mensagem dura. O Evangelho é uma mensagem dura. O Evangelho não é a mensagem que muitos líderes das igrejas atuais têm pregado de forma onde passa a mão na cabeça das pessoas. O Evangelho ele vai nos confrontar com nossos pecados. O Evangelho vai mostrar que nós somos pecadores destinados ao inferno, destinados à condenação eterna, mas que por meio de Jesus Cristo, um ser que foi justo, um homem justo, perfeito aos olhos do Senhor, se entregou na cruz, substituiu a nós na cruz, para que hoje nós pudéssemos estar na presença de Cristo, de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, mensagem dura. Não é a mensagem que vai falar que nós somos a pedra, a cereja da criação de Deus e que por isso nós somos o ser mais valioso na face da terra. Não, nós somos os seres mais podres e mais hipócritas que existem sobre a face da terra. Porque muitas vezes nós deixamos de nos atentar ao Senhor para fazer a nossa vontade. Ou quando nós queremos que Deus atenda a nossa oração, nós fazemos votos com Deus. Quem é que nunca fez um voto com Deus? Quem nunca fez uma promessa para Deus? Senhor, se o Senhor conseguir que eu alcance a comprar aquele carro que eu tanto desejo, o primeiro dia que eu pegar esse carro, eu vou colocar a minha sogra e toda a minha família dentro dele e vou passear. Ou Senhor, se o Senhor fizer com que eu alcance a bênção do meu trabalho, eu vou ser um dizimista fiel ao Senhor. E no primeiro pagamento, que lembra vou para a pizzaria, vou para o restaurante japonês, eu vou para um lugar mais aconchegante com a minha família. E se esquece da primícia ao Senhor. Que nós saibamos olhar para os líderes das igrejas atuais e identificar aqueles que estão distorcendo a palavra do Senhor, e que não é difícil. Não é difícil identificar, basta olharmos para as Escrituras. E nós identificaremos os líderes que não estão instruindo o povo de Deus na verdadeira instrução do Senhor. Jesus Cristo é o que guardou toda a aliança. Na verdade, Ele é o agente da aliança. Ele é o que promove a aliança. Ele é o elo da aliança entre Deus e o homem. E a pergunta que fica é: como que nós estamos glorificando o nome de Deus por meio de Jesus Cristo? Guardemos a sua aliança e mantenhamos firmes na palavra do nosso Deus. Oremos.